Tá bom, você agora vai dar início ao estudo da composição ou da constituição histórica do Evangelho de Mateus. Duas coisas vão ser bastante enfatizadas nessa parte. A primeira, que o Evangelho de Mateus é uma obra que reflete um período, um desenvolvimento histórico, teológico, mas também social e cultural das comunidades crentes em Jesus Cristo na Galileia palestinense da segunda metade do século I. E, por causa disso, nós vamos estudar o Evangelho como tanto refletindo esse desenvolvimento, quanto também orientando esse desenvolvimento. Esse será o nosso ponto de partida para os fatos ou os estudos posteriores sobre a literatura e sobre a teologia. Então, observe com muito cuidado, analise analise toda a sequência de slides e, após então, dê continuidade com os outros dois conjuntos de slides. Vamos começar então o nosso estudo. Olá, como vai você? Espero que você esteja gostando do nosso curso e esteja bastante interessado no estudo do Evangelho de Mateus. Nós vamos abordar, como de costume, a história, a literatura e a teologia do Evangelho de Mateus. Portanto, vamos lá, então, para que a gente tenha andamento ao nosso curso. Então, teremos o estudo do Evangelho de Mateus, vamos abordar a história, a literatura e a teologia, como já... Muito bem. Nós temos que entender que o Evangelho de Mateus é uma releitura da história de Jesus. Como temos dito a respeito do Evangelho de Marcos, também o Evangelho de Mateus pretende ser um retratar a história de Jesus. Por que chamamos de releitura a partir do Evangelho de Marcos? Porque o Evangelho de Mateus tem por base, ou por orientação, o texto do Evangelho de Marcos. Ora, se Marcos já é uma leitura da vida de Jesus, ou da sua história, evidentemente Mateus é uma releitura, ou um ler de novo, a partir da leitura feita pelo Evangelho de Marcos. Naturalmente, Mateus não faz apenas uma releitura do Evangelho de Marcos. Ele reúne ao seu próprio Evangelho outras fontes, as quais nós também descobriremos mais adiante. Então, olha, o Evangelho de Mateus é uma mescla de recursos obtidos pelo próprio autor do Evangelho, colocados sobre uma base que é a base do Evangelho de Marcos. Qual o interesse de Mateus? Ele está buscando pela continuidade entre Jesus e a história da sua própria comunidade. Entenda aqui, então, que nós estamos diante, de fato, de um autor que está construindo uma história, a história de Jesus, mas também afetado também pela sua própria história, a história sua com a sua comunidade, com a sua igreja. Portanto, considere sempre esses dois elementos como formadores importantes, necessários para o estudo do Evangelho de Mateus. O que Mateus pretende exatamente ao escrever o seu Evangelho? É evidente que ele quer contar a vida de Jesus. Só que, diferentemente da história de Marcos, diríamos, da versão de Marcos, que começa com o batismo de Jesus, Mateus inclui a história anterior ou pregressa, que a parte do nascimento de Jesus. Igualmente como Marcos, que termina a história de Jesus na sua ressurreição, Mateus também o faz, só que ele acrescenta um final, um adiante à ressurreição, que é o comissionamento dos seus discípulos. Então, nós temos aquilo que estávamos dizendo. Mateus se baseia no Evangelho de Marcos, mas ao mesmo tempo ele oferece a sua versão própria, particular, tendo por fim a sua comunidade, a sua própria história junto à sua igreja. É por isso que a versão de Mateus ela tem uma característica muito própria, que diríamos uma característica colorida judaicamente. O que queremos dizer por
esta expressão? Queremos dizer que a história de Jesus ela é pintada com cores e com tintas oriundas das tradições e textos judaicos do tempo de Jesus, ou antecedentes ao tempo de Jesus, e até consequentes ao tempo que Jesus viveu, o tempo em que o Evangelho foi escrito. Logo, preste muita atenção nisso que a gente está dizendo. Ao ler o Evangelho de Mateus, observe como esse enraizamento nas tradições e nos textos judaicos nele presentes. É por isso que quando a gente vai tratar da autoria, da escrita, da redação do Evangelho de Mateus, a gente está diante de duas possibilidades que chamamos autoriais, isto é, há duas possibilidades para se pensar o autor do Evangelho de Mateus. Primeiro, pensamos que o autor do Evangelho de Mateus, ele reflete o ensino do próprio Mateus e de sua comunidade. Portanto, o Evangelho reflete o ensino desse autor, a sua comunidade. Imagine que ele fosse um pastor dessa comunidade, uma comunidade que crê firmemente em Jesus de Nazaré. Mas imagine que também que essa comunidade tem certas questões muito particulares dela mesma. Portanto, o Evangelho ele tem essa pretensão. A outra possibilidade é que o Evangelho foi composto pelo próprio Mateus, o líder dessa comunidade, que não somente leu o Evangelho, mas também ouviu a Mateus. Olha, para você não ficar confuso, é só você pensar da seguinte maneira: o Evangelho de Mateus é fruto de uma comunidade crente que já absorveu a história de Jesus em sua vida e que agora dá a sua compreensão, interpretação ou versão particular acerca dela, ou também é fruto de um autor que seria o próprio líder dessa comunidade, que lendo essa história de Jesus, observando essas tradições da sua igreja, a reoferece a essa igreja na forma do Evangelho. Então não esqueça que nós podemos pensar então dessa dupla maneira quanto à autoria do Evangelho de Mateus. Mateus então tanto seria o intérprete quanto o mestre dessa tradição bem distinta acerca de Jesus de Nazaré, tanto na prática, sua origem. Bem, que tipo de autor ou que tipo de pessoa ou a que tipo de pessoa poderíamos atribuir essa capacidade de escrita e essa função de liderança na sua igreja? Observe que por aquilo que temos acerca do relato do Evangelho, precisaríamos de alguém com bastante proximidade com Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus não apenas pressupõe ou imagina uma história de Jesus, mas também imagina certa compreensão mais própria, mais íntima dessa história, diferentemente do Evangelho de Marcos, que parece sempre ver a Jesus com a câmera um pouco distante, se você compreende essa ideia da filmagem. No caso de Mateus, não. Ele foca essa filmagem, penetra até dentro dos espaços onde Jesus está e, de certo modo, ele sonda o pensamento do seu mestre. Daí que a gente tem que pensar na proximidade com Jesus Cristo, mas também alguém bastante próximo e interessado no povo judeu e nas relações de Jesus com esse povo. De fato, Mateus, mais do que qualquer outro evangelho, perscruta, examina o interesse de Jesus no povo judeu e as relações de Jesus com ele. A partir disso, então, ele constitui o seu evangelho. É claro que essas relações expostas por Mateus são conflituosas, de certo modo. Há uma definição acerca de Jesus e as tradições judaicas. Definição esta na qual Jesus é o legítimo intérprete dessas tradições, inclusive colocando-se no lugar de intérprete do Messiado judeu e do próprio Moisés, o grande profeta judeu. Portanto, a gente tem que pensar da seguinte maneira na autoria do Evangelho de Mateus. Uma pessoa, pensando em termos do seu autor,
líder da comunidade, que vamos chamá-la mateana. Temos alguém que deveria ser um discípulo de Jesus, versado na história do povo judeu. Conhece, por isso mesmo, bem as suas escrituras. Ele está muito interessado nas profecias como cumprimento da promessa no Messiado de Jesus, principalmente na esperança mosaica. É alguém que está habilitado para o debate de ideias comuns, que estão tão presentes no Evangelho de Mateus, são tão acirradas nele, para convencer os judeus contemporâneos que Jesus de Nazaré, de fato, preencheu tanto a missão mosaica do ensinador, do legislador do povo de Deus, quanto a missão ou função messiânica do portador do reino futuro de Deus para o seu povo e a humanidade. Observe outro aspecto que a gente tem que pensar também, que é se encontraríamos no próprio Evangelho de Mateus uma identificação deste autor. Essas referências, que você pode estudá-las depois, têm a função de expor que de fato existe dentre os discípulos de Jesus um certo Mateus, que também é chamado de Levi. Se Levi e Mateus são a mesma pessoa, isso é bastante discutido. Eu peço que você leia as referências, estude as referências depois, quem sabe você chega à sua própria conclusão. Posso dizer a você que não é tão complicado assim pensarmos em Mateus ou Levi como a mesma pessoa. De fato, alguns estudiosos, eles entendem que a questão da autoria, se é Mateus ou Levi, Levi ou Mateus, não chega a impactar necessariamente o que está em jogo no Evangelho. Aquilo que a gente já tem comentado. O que muda, se é Levi ou se é Mateus, ou se é um outro autor qualquer, é a